Hoje, vamos buscar responder a seguinte pergunta: por que Deus, sendo bom, justo e fiel, mandou matar nações inteiras no Antigo Testamento, conforme podemos ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 3, onde está escrito: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Para entender a razão da permissão do Altíssimo em autorizar o genocídio de tantas pessoas nesta época, precisamos voltar novamente na origem da criação, da mesma maneira que fizemos no último vídeo aqui no canal. No livro de Gênesis, podemos ler no capítulo 1, versículo 26, que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. O homem não foi feito para morrer, mas sim para ser eterno, conforme era seu Criador. Isto pode ser comprovado ao lermos a seguinte passagem de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, onde está escrito que Deus disse para Adão o seguinte: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se o homem não tivesse comido do fruto da árvore do bem e do mal, ele não morreria jamais. Entretanto, ao comer, recebeu a natureza da morte, e com ela, todos os tipos de maldição. O fruto do pecado gerou mortes e tragédias desde aquele dia, tanto que, em sequência, o filho mais velho de Adão e Eva, chamado Caim, assassinou seu irmão Abel, de acordo com o que está escrito em Gênesis capítulo 4. Contudo, percebe-se que Deus, ao julgar Caim pelo assassinato de Abel, não o matou. Aqui temos a base para a resposta à nossa pergunta. Deus percebeu que não resolveria o problema matando Caim, pois para o Senhor isto seria um ciclo sem fim. Por isso, ele disse para Caim, de acordo com Gênesis 4:15: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Sendo assim, a vontade plena do Criador era para que o homem voltasse para ele arrependido e disposto a obedecê-lo. Assim, ele poderia viver eternamente. Porém, o salário do pecado é a morte, e Deus não podia forçar o homem a se arrepender. Assim sendo, enquanto não houvesse o arrependimento por parte do homem e a manifestação da graça por parte de Deus, todos no Antigo Testamento estavam debaixo da seguinte ordenança: O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio 19:21. Por esse motivo, Deus permitiu e ordenou a morte daqueles que estavam contra as suas leis no Antigo Testamento. Mas devemos lembrar que ele sempre foi misericordioso e paciente, e estava esperando o arrependimento do homem até o último momento. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 e 23, está escrito: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Aqui está expressa a consequência dos atos pecaminosos que não podem ser ignorados por Deus, e ao mesmo tempo temos revelado o íntimo desejo do Senhor em relação a todos os seres humanos. Logo então, notamos que no Antigo Testamento, Deus permitiu o genocídio de mulheres, crianças e de até cidades inteiras por causa do pecado de seus líderes maldosos, que devido aos seus pecados cruéis, colocaram à mercê a vida de muitos inocentes. Além disso, naquele período bíblico, existia o que podemos chamar de as leis de guerra daquela época, as quais
permitiam a extinção de terríveis inimigos em certas ocasiões. Por fim, ao lermos os textos das páginas do Novo Testamento, percebemos que na Nova Aliança a graça se manifestou inteiramente e o Espírito da graça surgiu por meio da morte de Cristo, por sobre toda a terra. Veja as palavras ditas por Jesus aos seus discípulos, os quais queriam a destruição das nações que não tinham recebido o Evangelho. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Nota-se que na nova aliança não há mais o olho por olho e dente por dente, mas sim, ao contrário, conforme podemos ver nas palavras ditas por Jesus, o qual disse: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Chegamos ao final de mais um vídeo e esperamos que este conteúdo o tenha ajudado a entender o assunto e sanado suas dúvidas. Não deixe de se inscrever no canal Teólogo na Net e ativar as notificações para não ficar de fora dos nossos conteúdos. Até a próxima, pessoal!